Hermanos, estamos nessa série de quem é Jesus. É maravilhoso porque temos muitos conceitos sobre a persona de Jesucristo, pero nesta série estamos aprendendo um montão de coisas e principalmente que não sabemos nada de Jesus, ou seja, sabemos pouco de Jesus e que temos que aprender mais e mais. É por isso que nós escutamos em primeiro sermão Jesus, o incomparável Hijo de Deus. Lo escutamos o pastor predicando há 2 domingos atrás. O domingo passado escutamos sobre a missão de Jesus, que vino Jesus a ser acá, na terra. E hoje dia quero invitar-lhes para que acerquemos mais a Jesus conhecendo-lo como Jesus, o vencedor invicto. Jesus é o vencedor invicto. Porque quando nós escutamos sobre Jesus, a primeira coisa que vem no nosso pensamento é a cruz. Sim, Jesus venceu na cruz a morte, venceu na cruz e nos deu a salvação e nos justificou e por sua graça somos salvados. Pero Jesus também venceu o pecado. Uma grande vitória contra o pecado é a vitória de Jesus. E nós então, conectados em Cristo, também somos vencedores. Também vencemos o pecado porque estamos conectados a Cristo. Também nós temos a vitória em Cristo Jesus porque estamos conectados a Ele. Não porque nós vencemos, senão porque Ele venceu. Porque Ele é um vencedor invicto e nada o afetou. Por isso eu quero invitar-lhes que vamos ler hoje e pensar nesse texto de Lucas capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo de número 15. E mientras os irmãos vão lendo, quero ler um texto que está totalmente conectado a este passagem. Um texto maravilhoso da palavra de Deus que mostra o propósito por que Jesus foi tentado. Bueno, por que está esse passagem na Bíblia de la tentação de Jesus? Por que passou isso com o Hijo de Deus? Mientras vocês preparam Lucas capítulo 4, eu quero ler Hebreus 4:15, que é um versículo que está totalmente conectado a este passagem que diz assim: porque não temos sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que ha sido tentado em todo de la mesma maneira que nós outros, aunque sem pecado. Os irmãos sabem que o sumo sacerdote era o representante de los hombres delante de Deus no Antigo Testamento. Os homens faziam um sacrifício de um animal, entregavam esta sangue ao sumo sacerdote. Ele entrava em los santo de los santos, que era uma parte do templo reservada que somente ele podia entrar, em el altar. E ele chegava allá e oferecia este sangue como perdão de los pecados. E Hebreus agora está falando bueno. Esta foi uma imagem do Antigo Testamento. Pero no Novo Testamento agora teremos um sumo sacerdote. Pero não é um sumo sacerdote indiferente a nossas debilidades, senão que é um sumo sacerdote, Jesucristo, que sabe tudo o que nós outros passamos, todas as tentações, porque Ele também las sofreu. Então, um dos propósitos da tentação de Jesus é para que Jesus também pruebe de las tentações que nós outros também lo sofrimos, e Jesus, ele seja nosso representante. Assim como Adão foi nosso representante e falhou em la prueba, agora temos um representante que foi aprovado, um representante que foi vitorioso, invicto, sem pecado. Este é Jesus Cristo. É por isso que esse texto está acá em nossa Bíblia, de la tentação de Jesus. Versículo 1 e 2, eu quero ler para fazer algumas considerações. Capítulo 4 diz assim: Jesus, lleno del Espírito Santo, volvió del Jordán e foi levado por el Espírito al deserto por 40 dias e era tentado por el diablo e não comió nada em aqueles dias, passados los cuales tuvo hambre. Algumas considerações para termos acá é que a tentação ella é inevitável. Aqui nós vemos Jesus sendo tentado e durante 40 dias. É muito especial esse número de 40, porque o povo Israel em deserto foi provado durante 40 anos. Então, o número 40 normalmente para os judeus tem a ideia de uma prova, de um teste, de uma circunstância em que você está sendo provado.
E é interessante que quando termina esse texto, nós vamos ver o último versículo dessa passagem, que o diabo se retirou hasta tempo oportuno, disse o evangelista. Ou seja, essa não foi a única tentação de Jesus. Jesus seguiu sendo tentado durante todo o seu ministério, sua humanidade aqui na terra seguiu sendo tentada. Isso nos mostra que a tentação é algo inevitável em la vida do cristiano. Se vós pensares, bueno, me converti, aceptei Jesucristo, agora minha vida é caminho tranquilo, não, entraste para a guerra. Outra consideração que eu quero deixar muito claro é que a tentação pode vir em los melhores momentos de nossa vida. O que havia passado aqui com Jesus? Jesus recém havia sido batizado por João Bautista, começando seu ministério público, e escutou uma voz: este é meu filho amado. Imagínate vós, Jesus desde que nasceu, buscando a vontade do Padre, sabendo que ele seria o Messias, pero agora chega um momento em que ele escuta em uma voz audível del cielo, uma paloma pousa sobre ele e escuta: este é meu filho amado. Jesus agora vai começar seu ministério, está com todas as ganas, com toda a força para começar o ministério, para fazer os milagros, para predicar e fazer todo. E bueno, e de repente, antes de isso, vem a tentação. Isso nos marca que seguramente temos buenos momentos em nossa vida em que nos sentimos totalmente llenos do Espírito Santo. Pero também nesses momentos, a tentação pode vir. Outra consideração é que nossa intimidade com Deus não aleja as tentações, sino que nos hace mais fortes para poder suportá-las. Jesus estava lleno do Espírito Santo. O diabo é ser e existe. Por diferente de algumas filosofias que pensam que o diabo é nosso interior, o nosso pensamento, nossa própria maldade, a Bíblia nos deixa claro que sim, o diabo é ser. O diabo, a Bíblia o chama de la antigua serpente e agora o dragão. A Bíblia habla del diabo também como el tentador, el padre de la mentira, e ele usa estratégias muito parecidas durante toda a história. Ele usa estratégias muito parecidas. Não é muito criativo, tem as mesmas estratégias. Mira o que diz Juan, capítulo 16, capítulo 12, versículos 16 e 15, quando Jesus Cristo está falando aos jovens e disse: jovens, a ustedes me alegro, me felicito a ustedes porque ustedes han sido fuertes e vencido al maligno, al mal, al diablo. E a palavra vai dizer e vai seguir assim. 1 Juan 2, 16, 17 diz: no amem al mundo ni nada que há em ele. Se alguém ama al mundo, não tem o amor del Padre, porque nada de lo que há em mundo, los malos deseos del cuerpo, guardem esses pontos, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos e la arrogância de la vida. Nada disso provém del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba com seus malos desejos, pero el que hace la voluntad de Deus permanece para sempre. Jesus está falando de uma ordem em el mundo que existe, direcionado por el diablo, e que ataca principalmente os malos desejos del cuerpo, la codicia de los ojos e la arrogância de la vida. E foi isto mesmo que Eva foi tentada. Mira Gênesis 3:6, diz assim: a mulher viu o fruto del árvore que era bueno para comer, deseos del cuerpo, e tinha bueno aspecto, codicia de los ojos, e era deseável para adquirir sabedoria, arrogância de la vida. Assim que tomou de su fruto e comeu. O diabo usa as mesmas estratégias durante toda a história contra a criação de Deus, contra os hijos de Deus e contra o próprio Jesucristo. Porque eu formulei uma frase que disse assim, resumindo um pouco a ideia, que a vitória de Jesus em la tentação é uma inversão total de la maneira de pensar del mundo, que valora sobretudo a necessidade física, o poder e o reconhecimento
conquistados de forma pragmática. A vitória de Jesus na tentação é uma inversão total da maneira de pensar do mundo, que valora, sobretudo, a necessidade física, o poder e o reconhecimento conquistados de uma forma pragmática, ou seja, da forma mais fácil. E é por isso que nós outros aqui, então, vemos Jesus vencendo essas três tentações. Assim como Adão e Eva, nossos representantes, caíram nessas três tentações, assim como muitas vezes, vez ou outra, podemos cair em uma ou outra dessas tentações, pero aquele texto mostra que Jesus ha vencido o pecado, a tentação, e é um vencedor invicto. E esse é o grande mensagem desta manhã que Deus tem para mim e para vós. Jesus ha vencido, e por isso nós outros fazemos parte dessa vitória. Jesus, primeiramente, ele dá real sentido à satisfação humana. Versículos 3 e 4, vamos ver. La primeira tentação de Jesus, esse versículo diz assim: Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta pedra que se convierta em pan. Jesús respondendo le dijo: Está escrito, no solo de pan viverá el hombre, sino que toda la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios viverá el hombre. E é interessante que o diabo acá busca o ponto vulnerável ou a necessidade de Jesus, que é o hambre, para atacar o grande ponto forte, que foi a certeza que ele é o Hijo de Deus, amado por Deus. O diabo está aqui querendo provocar uma independência de Jesus em relação ao Padre. Porque ele disse: Mira, Jesus, se vós sois o Hijo de Deus, eu não estou vendo isso. Mira para vós. Has passado 40 dias sem comer, estás com uma aparência terrível. Vós estás parecendo morto. Vós estás aí com uma grande necessidade, morrendo já de hambre, porque a palavra do Senhor disse que passados esses 40 dias, tuvo hambre. O que quer dizer? Que ele não tuvo hambre antes? Sim, ele tuvo hambre. A ideia aqui é que ele já está quase morrendo de hambre. Está com uma hambre terrível, está com uma aparência terrível. O diabo disse: Bueno, vós, se sois o Hijo de Deus, não me parece. Tenha piedade de vós mesmo. Não foi a palavra de Pedro para Jesus antes da cruz? Tenha piedade, tenha misericórdia de vós mesmo. E converta essas pedras em panes. Seja totalmente independente deste Padre tuyo, que não está suprindo sua necessidade, e resolva e busque sua necessidade. E é interessante que Jesus, ele simplesmente não nega a necessidade de pão. Jesus não disse: Não, que nada, não estou com hambre, não tinha gana de pão, estou de dieta igual. Não. Jesus, ele não nega a necessidade do pão, por el contrário, ele amplia a necessidade da satisfação humana. Ele vai dizer: Bueno, o pão é verdade, é uma necessidade. Sí, a comida é uma necessidade. A habitação, lugar para que vivamos, sí, é uma necessidade. Pagar meu alquiler, sí, é uma necessidade. Mi saúde, os remédios, sí, é uma necessidade. Pero não só disso vive o homem, porque se eu me satisfaço uma dessas necessidades, vai seguir não tendo montão de necessidades. Pero a mais grande necessidade do homem em toda a existência dele é a necessidade de satisfação em Deus. Satisfazer-se em Deus. Jesus sabia que se ele converter essas pedras em panes, bueno, o outro dia teria hambre. Pero Jesus sabia que a satisfação em Deus, independente de nossas necessidades específicas, é nossa grande necessidade humana. E porque Deus sim se preocupa com nossas necessidades, como comentou nosso irmão acá no começo, Jesus não cerra os olhos dele para nossas necessidades específicas. Jesus las suple no momento correto e da melhor forma. O texto da tentação, quando nos cuenta o evangelista Marcos, que também vai falar sobre esse passagem, Marcos diz que al terminar a tentação, os ángeles de Deus vieram e serviram a Jesus. Eu imagino esses ángeles servindo a Jesus.
seguramente com bom bife de chorizo argentino, banquete. Sim, Deus suple nossas necessidades no momento correto, justo depois da tentação e da melhor forma. Pero também, a vontade de Deus é a melhor, aunque mais difícil. Quão fácil seria para o Hijo del Hombre, o Hijo de Deus, transformar essas pedras em panes? Seria muito fácil. Quão fácil é nós muitas vezes buscarmos soluções para necessidades que nós temos? Quão fácil é? Pero Deus tem uma vontade para nós, que em muitos momentos é a mais difícil, pero é a melhor para nós. Então, o diabo, vendo que Jesus não cedió, não se entregou a esta tentação del cuerpo, de la sua satisfação humana, o diabo agora lo tenta para outro lugar. Jesus então vai resistir a la codicia de los ojos, firmado em seu propósito. Jesus, depois de real sentido a la satisfação humana, Jesus agora resiste a la codicia de los ojos, firmado em el propósito de Ele. Mira os versículos de 5 hasta 8 del texto, que diz assim: Entonces, e le llevó el diablo a un alto monte, e le mostró en el momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú prostrado me adorares, todos serão tuyos. Respondendo Jesus dijo: Vete de mí, Satanás, porque está escrito: Al Senhor tu Deus adorarás e a Ele solo servirás. O tentador agora leva Jesus a um lugar alto para provar para provar um pouco de orgulho, de poder. O diabo agora mostra aos olhos de Jesus todos os reinos del mundo. Nós outros não sabemos, é um mistério de Deus, não sabemos explicar como é isto, pero seguro é que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos del mundo, criando esta ilusão, querendo desviar Jesus de sua realidade e do seu propósito na terra. Em toda a tentação, o diabo está tentando Jesus a ser um salvador sem cruz. A todo tempo, o diabo está tentando Jesus a ser um Messias, a ser adorado, pero sem passar por la cruz. E uno pode pensar: não, pero Jesus é perfeito, Jesus é Deus. Isso seria fácil para Jesus, vencer essa tentação. Pero se vós te acordás de Getsemaní, quando Jesus está antes de ser crucificado, Jesus que ora ao Padre: se é possível, passa de mim essa copa, pero hágase sua vontade. É interessante que sim, era algo forte para Jesus, porque Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar em la cruz. Jesus sabe o que é o peso de pagar os pecados de todo o seu povo em sua espalda, em sua vida. E o diabo agora está oferecendo justo a isso a Jesus. E diz: mira, Jesus, não necessitas passar por la cruz. Se vós simplesmente se arrodilla e me adora, está listo. Todos esses reinos serão tuyos. O tentador oferece o todo ilusório para levar Jesus a frustração e interrupção de processos. Vós crees que o diabo de verdade era rei de todos esses reinos? Vós crees que havia dado potestade e poder ao diabo sobre todo o mundo? Vós crees isso? Jesus simplesmente contesta uma vez mais com o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, dizendo: está escrito, recordando a Satanás quem ele era, recordando a Satanás quem reina, e recordando a si mesmo seu propósito. Ele disse: somente a Deus adorarás e a Ele prestará culto. Jesus está declarando quem de verdade reina no mundo, quem de verdade tem a autoridade sobre todos os reinos, é Deus. E Jesus está afirmando o propósito dele e o propósito de nós outros, que é adorar a Deus,
que é prestar culto a Deus. Esse é o verdadeiro propósito. Nosso propósito em Deus tem muito mais valor do que qualquer coisa que pode ser apresentada a nossos olhos. Nosso propósito em Deus aqui na terra tem muito mais valor. É incomparável a qualquer coisa que pode ser apresentada a nós outros aqui na terra. Quantas pessoas, quantos de nós outros passamos dias e dias buscando algo material, buscando um sonho, um projeto e desviando-nos do propósito de que Deus tem para nós outros. E é por isso que a convicção de propósito em nossas vidas nos fortalece contra a confusão de propósitos. Confusão de propósitos. E eu pensava nessa palavra e pensava nas redes sociais. Quão maravilhoso é mirar uma rede social em que as pessoas têm um propósito de la fama, têm um propósito de conseguir uma família perfeita, têm um propósito de conseguir bens materiais ou ser muito bem sucedido em sua profissão. E a pessoa mostra que ele tem esse propósito como primário em sua vida. Então, o que passa nas redes sociais? Nós outros miramos, admiramos sobre esta ilusão, pensando que se essa pessoa está conseguindo a família perfeita, a pessoa está conseguindo o trabalho perfeito, e nós outros, então, há uma fusão de propósitos. Antes, nosso propósito era somente adorar a Deus, era ser o propósito de Deus aqui na terra. Há uma fusão, e nós outros passamos a buscar outras coisas também em primeiro lugar. Nós outros firmados em propósito de Deus, nos fortalece contra essa fusão de propósitos. Porque não ilusionarmos com o todo ilusório, isso nos livra de toda frustração e nos livra de todo rompimento de processos. Porque o diabo sempre oferece um todo ilusório. Ele te promete uma família toda perfeita. O mundo oferece e te obriga a ter uma vida toda perfeita, ter todo o dinheiro, ter toda a felicidade, ter toda a saúde. Pero el todo en las manos del diablo, en las manos del mundo, es una gran mentira. Solamente existe el todo conectado con Dios. El todo, si no está conectado con Dios, es una ilusión. Y siempre nos lleva a frustración, tentando buscar el todo, y nunca lo logramos y nos frustramos. Pero el todo con Jesús es posible. Me acordo da palavra de Jesus em Mateus 28. Depois de ressuscitar e deixar uma comissão a seu povo, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui está a verdade. Aqui não é o diabo mentindo que lhe foi dada autoridade. Aqui está a verdade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, a ser discípulos de todas as nações, bautizando em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias hasta a consumação dos ciclos. El todo verdadeiro solamente está conectado com Deus, porque el todo com Deus não são coisas materiais. El todo com Deus não é a felicidade que vós buscais. El todo com Deus é uma missão. El todo com Deus é um propósito de Deus acá na terra. Esse é o todo com Deus. Não desvie de seu propósito, porque Deus, solamente a Deus adorarás e a Ele prestará culto com sua vida. Jesus, ele não solamente dá real sentido à satisfação humana. Jesus não solamente resiste à codicia de los ojos firmado em seu propósito, pero também Jesus venceu a arrogância da vida com uma confiança coerente. Jesus venceu a arrogância da vida com uma confiança coerente. Mira os versículos 9 a 13 da palavra do Senhor. Diz assim: e ele levou a Jerusalém e le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijos de Dios, échale de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará
acerca de ti que te guardem. Em las manos te sostendrão, para que não tropeces com tu pé em pedra. Respondendo Jesus lhe dijo: dicho está, não tentarás al Senhor tu Deus. Quando o diabo houve acabado toda a tentação, se apartou de ele por algum tempo. O tentador distorciona acá uma palavra de Deus. O tentador disse: bueno, Jesus, já que vós não caíste na tentação da economia, que vós entendiste, vós sabes que a economia não é o resultado de todos os meus problemas, já que vós não caíste na tentação da política, em que sabes que o poder não é a solução de todas as coisas, bueno, vamos para tu campo então, vamos para tu cancha, e a religião, vós sos religioso, então vamos para tu cancha, toma a Jesus, lleva a la referência religiosa de todo o mundo, que era Jerusalém, em el pináculo del templo. E allá, então ele vai dizer: bueno, aproveitamos que estamos acá, te vou citar uma palavra da Bíblia. E disse: bueno, tírate de aqui hacia abaixo, porque está escrito que os ángeles te tomarão em seus braços e não te passará nada. E seguramente um dos propósitos do diabo era dizer: bueno, vós, se isso se passa, toda a gente te vai adorar, vós vai ser considerado o grande Messias, sem passar pela cruz. Está listo, é muito mais fácil. Pero então Jesus sabe que este contexto está mal empregado. Há dicho que diz que a Bíblia é a madre de las herejías. Pero como assim? Sim, todas as herejías que nós escutamos, ou a grande maioria, são encomeçadas em la Bíblia. Vas a ver um versículo totalmente distorcionado, sacado do contexto e aplicado de uma forma equivocada, e aí nasce toda uma herejia. Esse texto do Salmo 91, em que muitas vezes deixamos aberto aí para nos dar uma proteção, esse texto que o diabo usou, do Salmo 91, versículo 11, o diabo omitiu uma parte desse versículo que dizia que Deus sim estará presente com seus filhos quando nós outros andamos em seus caminhos. O diabo omitiu essa parte, quando nós outros hacemos a vontade de Deus, quando nós outros andamos bajo a graça e a vontade nos caminhos de Deus. Jesus então contesta com uma cita também de Deuteronômio 8:18, quando o povo estava se perguntando: será que estará Deus com nós outros? Nós outros estamos aqui sofrendo. Será que teremos que provar para ver se Deus está aqui com nós outros? Então, nesse livro de Deuteronômio, Jesus, ele disse: bueno, não tentarás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor tu Deus. E é muito interessante essa conexão de Jesus com o livro de Deuteronômio. O que estava passando acá? O povo estava em deserto, o povo estava sendo tentado, e muitos, ou na verdade praticamente todos, com exceção de Caleb e Josué, todos foram reprovados. Eles foram tentados acá no deserto. E Jesus está usando esta mesma passagem da provação de Israel no deserto. Jesus está conectando com sua realidade e com sua tentação. Ele está dizendo: mira, não tentarás ao Senhor tu Deus. Porque Jesus sabe que Deus não está comprometido com nossas loucuras e com nossas insensatez. O texto diz que se Deus nos acompanha quando nós outros andamos em seus caminhos, Deus ele está comprometido em acompanhar-nos, em guardar-nos quando nós outros estamos em seus caminhos. Pero esse guardarmos, primeiramente nós vemos uma definição de bueno, me vai livrar da morte. Aí nós vemos o passagem de Daniel. Mira como Daniel, em meio de los leones, foi salvo por Deus. Me vemos os passagens de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mira como Deus livrou eles del fuego. Me vemos essas passagens e diz: bueno, se ando nos caminhos de Deus, Deus me livrará hasta mesmo da morte. Pero que hago com os cristianos de toda a história? Muitos cristianos em Roma, onde que foram fieles a Deus e morreram por isso.
foram fieles à la palavra de Deus e morreram por sua fé. Porque andaram nos caminhos de Deus, foram mortos. É que o nosso conceito de que Deus está com nós outros é muito chico. Nós outros temos a tendência de pensar, bueno, se eu sou fiel a Deus, minha premiação é estar acá no mundo. Meu grande prêmio por ser andar nos caminhos de Deus é estar acá, neste mundo, vivendo bem, 10, 20, 40, 70, 80 anos. Esta é minha premiação. Pero a palavra do Senhor diz que as mortes de los santos é hermosa aos olhos do Senhor. Em que sentido? Nós outros estamos acá solamente de passagem. A grande premiação, dizia Pablo, grande corona de vida é estar com Cristo. Nosso conceito de vida terrena como premiação é muito chico, por cerca da premiação que Deus tem em sua presença. Então, a palavra de Deus é suficiente para confiar em Deus. Não necessito estar provando a Deus e dizer, bueno, Deus, me vou a tomar uma moto acá, já que o Senhor está comigo, eu vou a correr a 200 por hora acá na autopista, afinal Deus está comigo. Deus não está comprometido com nossas loucuras e não necessitamos provar a Deus para comprovar sua presença com nós outros, porque a mais grande garantia da presença de Deus com nós outros é a possibilidade de nós outros andarmos em los caminhos de Ele. Uno solamente busca a Deus se Deus está presente com nós outros. A arrogância de la vida, muitas vezes usada como espiritual. Se sou filho de Deus, Deus tem que me livrar de todas as coisas, foi vencida por isso, por uma confiança coerente. Nós outros confiamos em Deus, porque está escrito. É interessante que Jesus acontece a primeira vez, ou a primeira vez está escrito, acontece a segunda vez, está escrito, e o diabo disse, bueno, já que está escrito, também está escrito, e Jesus disse, aprofundiza mais a palavra de Deus, e bueno, mais do que está escrito em el papel, isso aqui é a palavra de Deus. O original, quando está falando que está escrito, a palavra usada cá é rema, pero quando habla que é a palavra que Deus falou, está usando a palavra logos. Então, Jesus agora usa a palavra logos e diz, bueno, mais do que está escrito é porque Deus falou. Então, não é porque solamente está a letra acá, porque a letra vós podeis manipular para sua maldade, para suas malas intenções, pero porque Deus falou. E isso dá todo valor à palavra escrita acá. E é por isso que podemos confiar em Deus. É por isso que podemos saber que Ele está aqui, aunque não esteja chovendo milagros visíveis neste momento, pero Deus está aqui. Jesus, então, versículo 14 e 15, muestra o começo do ministério de Jesucristo. Depois de haver vencido a tentação, depois de ser servido, o Evangelho de Marcos nos muestra por los ángeles, muestra o começo do ministério público de Jesus. Versículos 14 e 15 diz: E Jesus volvió em el poder del Espírito a la Galileia, e se difundiu sua fama por toda a terra de alrededor, e ensinava em las sinagogas de ellos, e era glorificado por todos. Era glorificado por todos. Jesus venceu a tentação. Não foi vencido por la cobiça de los ojos. Não foi vencido por esta codícia de los ojos ou a necessidade de sua humanidade, pero também não foi vencido por la arrogância de la vida. Jesus venceu. E nós outros pensamos, bueno, e nós outros? Jesus, de verdade, foi aprovado, tuvo acaso início no ministério, uma bendição perfeito, vencedor invicto é Jesus. E nós outros? Bueno, o inimigo quer a insubmissão de nós outros, de que desviemos de quem somos e a que fomos chamados, a ser olvidar de nosso propósito e a ser olvidar ou desviar de la verdade de Deus. Quão triste é ver essa realidade, em que muitos
muitos cristianos, sem servir ao reino de Deus, porque em algum momento han tropeçado e caído em alguma tentação. Que triste realidade mirarmos ao nosso lado e não vermos algum irmão e saber que este irmão já não está aqui com nós outros porque se ha entregado a uma tentação. E é verdade que em nosso caminhar, sim, não somos perfeitos. Infelizmente, vez ou outra, podemos cair em alguma tentação. Pero o Senhor nos tem uma promessa: el que cair não permanecerá prostrado. Então, nesta manhã, neste dia, neste texto, o Senhor ha elegido isto para dizer a vós, a dizer a mim, em todo e qualquer momento: se nós outros caímos, Ele estará levantando-nos com suas mãos de amor, parando-nos para servir a Ele em seu propósito. Eu quero ler dois textos acá que confirmam neste passagem e que nos dão uma promessa maravilhosa. Em 1 Coríntios capítulo 10, 12, diz assim: por lo tanto, se alguém pensa que está firme, tenha cuidado de não cair. Ustedes não han sofrido nenhuma tentação que não seja comum ao gênero humano, pero Deus é fiel e não permitirá que ustedes sejam tentados mais allá que puedan aguentar. Mas bem, quando chegue a tentação, Ele lhes dará também uma salida, a fim de que puedan resistir. Jesus ha preparado para nós outros uma salida, para que resistamos a la tentação. É verdade, não somos perfeitos, pero a salida está disponível para cada um de nós outros. Que salida é esta? Eu quero concluir com o versículo 15 do texto de Hebreus, que nós outros lemos ao começo. Na verdade, versículo 15 e 16. Nós outros lemos o versículo 15 e eu quero completar com 16. Hebreus 4, 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que ha sido tentado em todo de la mesma maneira que nós outros, aunque sem pecado, invicto. Assim que acerquemo-nos confiadamente al trono de la gracia para receber misericórdia e hallar a graça que nos ajude em el momento que mais necessitamos. Pecaste, caíste, não te alejes de Deus como Adão e Eva. Acércate a Deus. Acerquemos, pois, confiadamente. Aunque o diabo te disse: bueno, vós não mereceis, porque vós caíste em tal tentação. Bueno, quem sois vós para estar falando isso? Porque vós te caíste em tal tentação. Quem sois vós para ser chamado de hijo de Deus? Pero acá a palavra do Senhor está dizendo: mira, acerquemos confiadamente ao trono de la graça de Deus para recebermos misericórdia. Porque temos um sacerdote que se compadece de nossas debilidades e nos ha chamado para seu propósito, para sua obra. Que a igreja, a missão, seja fortalecida em seu propósito. Que nós outros, aunque caiamos em um momento ou outro, acerquemos a graça de Deus, acerquemos a Jesus para seguir nosso propósito, fortalecidos por Ele, sabendo que Ele venceu, porque Ele é um vencedor invicto. Oremos ao Senhor, cerra os olhos. Bendito Deus e Padre de toda graça e misericórdia. Ó Deus, nós outros nos acercamos nessa manhã, escutando sobre Tu misericórdia, escutando, ó Padre, sobre Tu vitória em la cruz, Tu vitória sobre o pecado em la tentação. Agradecemos, ó Padre, porque o Senhor ha vencido. Nosso primeiro representante, Adão, ha fallado, pero graças a Deus, porque por Tu graça proporcionou a Jesus Cristo, vencedor invicto. Ó Deus, agradecemos por Tu poder, por Tu vitória, porque conectados no Senhor, nós outros também somos mais que vencedores em todas as coisas. Nós outros, ó Padre, aprendemos a viver em contentamento sobre toda e qualquer situação, em hambre, em escassez,
em sofrimentos, em qualquer situação, o Senhor nos ensina. Agradecemos ao Padre porque o propósito do Senhor é muito mais valoroso do que toda e qualquer coisa que nossos olhos podem mirar, ou podem admirar, ou podem cobiçar. Te agradecemos ao Padre porque podemos confiar no Senhor, aunque nós outros não vemos milagros todos os dias em nossas vidas, nós outros confiamos no Senhor, porque o hecho que nós outros estamos caminhando em tus caminhos já é um milagre do Senhor em nossas vidas. Graças a Deus por tu graça e por tu misericórdia. Ó Padre, te pedimos que tu Santo Espírito ajude com que esta palavra seja aplicada a cada membro da igreja La Misión, a cada pessoa que está escutando-nos por YouTube, para cada pessoa, ó Padre, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nos corações de tal forma que pueda acercar a este trono de graça do Senhor, de acercar confiadamente, independente de lo que has hecho, de lo que has sofrido, de lo que has caído, pero acerque ao Senhor confiadamente ao trono de graça para receber misericórdia de Deus. Agradecemos por esta promessa, em nome de Jesus Cristo, o vencedor invicto. Amém.